E depois que houve todo esse processo e os médicos atestaram o óbito dela, tinha um portal à sua frente, juntamente com a sua família espiritual do outro lado, a sua mãe esperando ela, mas ela não conseguiu enxergar esse portal de luz e nem sua família espiritual. Ela não conseguiu enxergar ninguém. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Bosque Sagrado. Meu nome é Priscila Mello e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento. Eu trago relatos projetivos e se você é novo aqui, se inscreva, ative a notificação para que você receba todos os vídeos que eu gravo durante a semana. E eu quero trazer um relato projetivo que aconteceu nessa noite em duas situações. Duas pessoas desencarnaram pelo Covid e eu acompanhei esse desencarne. A primeira situação foi uma situação muito tranquila, muito leve. Eu já despertei a minha lucidez dentro de uma sala de UTI no hospital e dois amparadores estavam me ajudando a não perder a lucidez. E a moça que iria desencarnar naquela hora era uma moça jovem, aparentemente seus 19 anos. E nessa sala estava um médico, duas enfermeiras, a mãe da paciente que estava entubada, respirando por aparelhos, e eu vi também uma equipe espiritual com 4 espíritos ajudando esse desencarne. E foi um desencarne muito emocionante porque a sua mãe naquele momento estava orando com muita fé, agradecendo pela oportunidade de conviver com aquela jovem por 19 anos. E ela estava com aquela aura de gratidão, de amor. Mesmo sentindo aquela saudade, ela estava agradecendo. A equipe espiritual começou a desligar como fosse feixes de luz. Começou a desligar o espírito do corpo físico. E começou pela cabeça, pelo cérebro. Esse desligamento passou pelo coração, pelos pulmões, pelo estômago. E nessa hora a moça já saiu com seu corpo astral e ela se levantou e na sua frente apareceu como fosse um túnel de luz, como fosse um portal. Eu percebi que do outro lado desse portal estava a sua família espiritual aguardando ela. Estava a sua avó e a sua bisavó muito emocionada, orando para que tudo ocorresse bem e que fosse rápido, porque elas queriam abraçar a sua neta. E ela ficou toda emocionada, já atravessou o portal e abraçou a sua família espiritual. E naquele momento eu senti aquela emoção, comecei a chorar e os amparadores já chamou minha atenção com muito amor, falou assim: controle suas emoções, porque senão você vai perder a experiência, você irá despertar no seu corpo físico. Eu me controlei e consegui conversar com os amparadores naquela hora. Eu perguntei por que o desligamento foi tão rápido e os amparadores me falaram que ela tinha um mérito. Ela, por 19 anos, tinha certeza que existia vida após a morte, que a vida não acabava aqui. E ela sempre conversou com a sua mãe sobre isso. E a mãe, muito confiante no que a filha dizia, começou a estar sempre em oração. Quando ela já pegou o Covid, foi piorando cada vez mais. Por isso que esse mérito essa jovem teve. E saí dessa sala e fui para outra sala de UTI. E nessa sala de UTI estava uma jovem e na cama era uma paciente, uma senhora. E na sala estava a equipe espiritual responsável pelo desencarne daquela senhora. Eles começaram esse processo do desencarne, esse desligamento, mas a senhora ficou muito presa ao corpo físico. Ela não queria desencarnar naquele momento. Ela estava com aquele pensamento de deixar a sua filha só. E a equipe espiritual se empenhou para desligar o corpo dela, o espírito do corpo físico. E concluindo esse desligamento, tinha um portal à sua frente, juntamente com a sua família espiritual do outro lado, a sua mãe esperando ela, mas ela não conseguiu enxergar.
esse portal de luz e nem sua família espiritual. Ela não conseguiu enxergar ninguém. Ela ficou preso à ideia de ficar com a sua filha. E depois que houve todo esse processo e os médicos atestaram o óbito dela, ela ainda acompanhou aqui no material a sua filha, porque ela alimentou aquele sentimento de não deixá-la só. E ela foi para casa com a sua filha, porque as duas moravam na mesma casa. Ela cuidava do seu neto e ela emanava aquele sentimento de apego, ela emanava aquele sentimento de sofrimento por deixar sua filha sozinha. E a sua filha sentia essa repercussão da mãe e achava que a mãe não estava bem, não estava num lugar bom. Ela sentia essa repercussão da mãe, que se tornou uma obsessora inconsciente depois do seu desencarne. Eu percebia também que a equipe espiritual, os espíritos que acompanhavam essa senhora, começou desde o processo do seu desencarne a intuí-la a orar, intuí-la a ir para o plano espiritual, ser acolhido numa colônia lá no plano espiritual para ajudá-la a trabalhar esse apego. E toda noite a equipe ia lá tentar ajudá-la. E numa noite a sua filha começou a passar mal, começou a chorar com muito desespero, com muita tristeza. E a sua mãe começou a ficar desesperada. Falou assim: nossa, minha filha agora vai morrer e vai deixar meu neto sozinho. Como que eu vou poder ajudá-la se eu já morri? E ela começou a orar com muita fé e caiu vários feixes de luz à sua frente. E ela foi envolvida por uma luz, porque naquele quarto tinha 2 espíritos ajudando ela, intuindo para ela orar. E ela foi envolvida por esse feixe de luz e ela foi amparada e levada lá para o plano espiritual. E depois desses 2 relatos, eu tive uma reflexão, que ninguém morre sozinho, nós somos amparados em qualquer situação. O primeiro relato foi esse amparo, que essa moça conservou sempre a fé, sempre a alegria, fez o bem durante o período que ela viveu nesse plano. E o desencarne dela foi pelo mérito dela conservar sempre ação no bem. E através da oração da mãe dela também, que ajudou muito no seu desencarne. E na segunda situação, a mãe ficou presa àquele sentimento de apego pela filha, pelo seu neto. Achava que a sua filha ia ficar desamparada, sem seu auxílio, e ela ficou aqui no plano físico. E eu percebi também que na segunda situação, como que é danoso ter esse sentimento de apego, alimentar esse sentimento de tristeza, de angústia. E aquelas pessoas que convivem conosco sentem essas repercussões, porque nós nos aproximamos e tem essa troca energética. E quando ela foi ajudada pelos 2 amparadores, ela conseguiu, através da prece que ela fez, ela mudou a sua vibração e ela foi resgatada lá para o plano espiritual. E eu percebi também que os amparadores falaram para ela que ela iria ajudar sua filha da melhor forma possível, que ela poderia visitar a sua filha quando ela estivesse bem em equilíbrio. E ela ficou muito feliz depois de ouvir isso. E a filha se sentiu melhor, se sentiu em paz, depois de sentir a alegria de perceber que a sua mãe estava bem. Então essas 2 situações me trouxe essa reflexão muito importante. Eu quero deixar também um card à direita de um vídeo que meu amigo Áureo fez falando sobre isso, que ninguém morre sozinho. E depois desses 2 relatos maravilhosos, essa reflexão de que nós nunca estamos só, nós não estamos desamparados em momento algum. E quando conservamos a fé, quando conservamos a ação no bem, quando nós desencarnamos, nosso desencarne é mais tranquilo, tá bom? E eu quero te agradecer por você ficar até o final do vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, curte, compartilhe com os amigos para que esse trabalho cresça cada vez mais. Gratidão!